Já utilizando as letras da EVA nova, né, nós vamos definir o MCU da seguinte forma. MCU é aquele onde o ômega, velocidade angular, né, seria constante. Tá? Um outro modo de dizer isso, né, é o movimento onde o gama, aceleração angular, vale zero. Lembrando sempre, né, isso não custa nada, que a EVA nova seria φ ômega gama, só que as explicações continuam as mesmas. Gama é a variação do ômega com o tempo, né? E ômega é a variação do φ com o tempo, tá bom? Então, se você localizou um movimento circular uniforme, né? Como é que nós vamos proceder? Na verdade, você pode calcular velocidade angular, você pode calcular aceleração centrípeta, tudo que você pode calcular no movimento circular qualquer, tá? Só que tem uma equação específica que você só pode usar para um movimento circular uniforme. Vou fazer uma rápida dedução, né? Mas decorar o formato final é muito facinho. É o seguinte, já que é um movimento uniforme, velocidade instantânea é igual a velocidade média, que é igual a ΔS sobre ΔT. Tá? O professor está usando equação linear. Sim, tá? Só tomar o seguinte cuidado. Se eu pegar, por exemplo, numa volta, a distância que ele vai andar linear seria 2πr. Tenta lembrar de trigonometria básica, né? Seria o equivalente ao perímetro de um círculo, tá bom? E o tempo correspondente, vamos chamar ele de tesão, tá? O que é esse tesão? Primeira grandeza nova que aparece, nova mesmo, né? Que aparece em movimento circular. O tesão é chamado de período, né? E na verdade, o período tem como definição seria o tempo necessário para o móvel dar uma volta. Tá? Como a gente está trabalhando em SI, seria o número de segundos que o móvel demora para dar uma volta. Isso aqui é o período. Né? Então, continuando aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vou separar assim, né? 2πr vezes 1 sobre t. E a gente vai pensar no seguinte. Esse termo aqui seria o quê? 1 sobre t é o inverso do período. É que no movimento circular, o inverso do período é chamado de frequência f. Né? Até mesmo a definição, a frase é o inverso. Né? Período é o número de segundos para o móvel dar uma volta. O que é a frequência? Seria o número de voltas que o móvel efetua numa unidade de tempo. Como a gente trabalha em SI, sempre bom lembrar, né? Em 1 segundo. Existe uma unidade de frequência que trabalha em minuto, já vamos falar sobre isso. Número de voltas em 1 segundo a gente chama de Hertz, Hz. Tá? Só que você tem que lembrar mesmo que o Hertz é voltas por segundo, tá? Por extenso, HERTZ, tá bom? Seria a unidade de frequência que eu uso no sistema internacional. Né? Como eu estava falando agora há pouco para vocês, existe uma medida de frequência em minutos que seria o famoso RPM. Você tem isso no painel do seu carro, né? Que significa RPM? Ao pé da letra, rotações por minuto ou voltas por minuto. Só estou chamando a atenção de vocês que você não vai fazer contas na formulinha que eu vou te falar em RPM. Você faz sempre em Hertz. Para passar de uma para outra, é só lembrar que um minuto são 60 segundos. Então, para passar de RPM para Hertz, você vai dividir por 60. Ok? Guardem isso aí. Você só faz a substituição, então, de frequência em Hertz. Ok? Bom, continuando de onde eu parei, velocidade ficaria, né, 2πr, 2 vezes π vezes o raio, vezes 1 sobre t, seria o inverso do período. Como eu falei para vocês que o inverso do período é a frequência, né, a nossa dedução continuaria assim, 2πr vezes a frequência f. Estou usando cor-de-rosa que o pessoal falou que eu sou muito machista, né? Então a gente vai fazer em cor-de-rosa aí, tá bom? Invertendo o f para frente, velocidade igual frequência vezes 2π vezes o raio, tá bom? Então isso aqui é a formulinha que eu falei para vocês, que é super fácil de lembrar, né? Nós vamos fazer a seguinte frase para lembrar dela. Vamos fritar, usando f de frequência, né? Duas
π usando o π, piranhas usando o R do raio. Tá bom? Então vamos fritar duas piranhas, essa formulinha que eu obtive a partir da fórmula de movimento uniforme, de ΔS por ΔT. Né? Só que aqui você não pode esquecer, isso aqui só pode ser utilizado para movimento circular uniforme. Tá bom? Só que isso aqui é muito importante porque no nosso cotidiano, uma boa parte dos movimentos circulares interessantes, né, são uniformes. Né? Vocês vão ver mais para frente na gravitação que os planetas fazem órbitas que são, na verdade, elipses. Mas para efeito de cálculo, nós sempre utilizamos a trajetória como se ela fosse circular. Né? E aí o movimento de translação, por exemplo, da Terra em torno do Sol, nós vamos admitir que ele é um MCU. Tá? Só para dar um exemplo nesse caso, né, o período seria um ano, tempo necessário para dar uma volta. Né? Nós também fazemos isso para o movimento da Lua, né? E aí o período seria quanto? Aproximadamente um mês, mais exatamente 27 dias e alguma coisa. Tá bom? Então, como vários movimentos do nosso cotidiano são circulares e uniformes, a utilização da piranha é plenamente justificável. Tá? É uma fórmula fácil de você lembrar, né? Só que tem um porém. Você tem que saber o conceito da frequência. Tá? Então, vamos repetir. Frequência é o número de voltas por segundo. Tá? E quando você não conseguir tirar a frequência de um movimento, você tira o período. Aí basta inverter. Então, período, de novo a definição, né, seria o quê? Número de segundos, ou intervalo de tempo, para dar uma volta. Ok? Qualquer um dos dois que você consiga retirar do texto ou do fenômeno do cotidiano que você está calculando, né, você consegue obter o outro. Só lembrar que um é o inverso do outro. Frequência é o inverso do período, né, e o período é o inverso da frequência. Ok? Como primeiro exemplo, eu vou resolver um exercício da Olimpíada Brasileira de Física. Vou ler o enunciado para vocês, ok? O carrossel de um parque de diversões realiza uma volta completa a cada 20 segundos. Adote π igual a 3 e determine, item A, velocidade angular do carrossel, item B, as velocidades linear e angular de uma pessoa que está a 3 metros do eixo de rotação do carrossel. Item C, o tempo gasto por uma pessoa que está a 6 metros do eixo para completar uma volta. Tá? Então, nós vamos começar pelo item B, por quê? A questão diz que o carrossel dá uma volta a cada 20 segundos. Isso é a própria definição de período. Né? Período é o número de segundos necessário para o móvel dar uma volta. Então, imediatamente, eu acho a frequência, seria 1 sobre 20, trabalhando em SI, né? 1 sobre 20 Hz. Tá bom? E por que eu falei que nós vamos fazer o item B? Trata-se de um movimento circular uniforme, né? Então você já escreve. Vamos fritar duas piranhas. Tá? Sala de aula você sempre fala, professor, eu posso trocar esse F por outra coisa? Poder você pode, só não espere que eu diga isso, né? Numa aula, né? Então, como é que ficaria? Frequência 1 sobre 20 vezes 2. O π tem um valor 3 nessa questão, né? E o raio que ele passou para nós é 3 metros. Vou cancelar esse 2 aqui. Sobra 10 aqui embaixo, né? Não esqueçam. Então a velocidade é 3 vezes 3, 9, dividido por 10, 0,9. Isso aqui é a velocidade escalar linear da pessoa, metros por segundo. Tá bom? Então nunca esqueçam, você vai usar a piranha quando for um movimento circular uniforme. Agora, você pode usar a bundinha a qualquer instante, né? Então escreva lá, eu vi uma bunda redonda. Velocidade linear V, velocidade angular ômega. Então vou trocar a velocidade linear por 0,9. Isso é igual a ômega vezes o raio que é 3. Então a velocidade angular que eu obtenho, né? 0,9 dividido por 3, 0,3. E aí sempre lembrem da EVA, né? Metros por segundo, velocidade linear. Para a velocidade angular, radianos por segundo. É só trocar metros por radianos. Isso aqui era o item B. Se você voltar na questão, o item A pedia
Velocidade angular do carrossel. Eu calculei a velocidade angular da pessoa. A resposta é que a velocidade angular da pessoa é igual à velocidade angular do carrossel. Que a pessoa está em cima do carrossel, né? Então, na verdade, a velocidade angular do carrossel também seria 0,3 radianos por segundo. Ok? Tá, vou reler o item C para vocês, só para vocês verem a diferença. O item C falava qual o tempo gasto por uma pessoa que está a 6 metros do eixo para completar uma volta. Tá? O que você tem que perceber é o seguinte, o período para qualquer objeto que esteja nesse carrossel, né, em repouso, seria sempre o mesmo, né, que seria 20 segundos. Então a resposta do item C é 20 segundos também. Tá? Mas peraí, professor, nada muda para essa pessoa em relação a outra? Claro que mudaria. Tá? O exercício acabou aqui, mas se eles perguntassem a velocidade linear dessa outra pessoa, aí o resultado seria diferente. Por quê? Dá uma olhada na formulinha, velocidade angular seria a mesma da outra pessoa, 0,3. Só que aquela pessoa do item B estava a 3 metros do centro. Essa outra pessoa está a 6 metros, então mudaria o raio. Tá? A velocidade linear dessa segunda pessoa seria maior, né? Seria 1,8 metros por segundo. Tá? No entanto, a velocidade angular é a mesma, tá? Para qualquer ponto, qualquer objeto que esteja nesse carrossel. Ok? O texto diz o seguinte: um pulsar é uma estrela em rotação que emite um pulso de radiação a cada rotação completa. Astrônomos estudaram um pulsar que emite um pulso de radiação a cada 30 milissegundos. Vou anotar o dado aí, né? A perguntinha é calcular a velocidade angular dessa estrela. Tem que começar lembrando que esse mili, né, prefixo, vale 10 a menos 3. Então, na verdade, o segredo do exercício é você perceber que isso aqui é o próprio período. Por quê? Porque ele diz que essa estrela, né, esse pulsar, emite um pulso a cada rotação. Tá? E em seguida ele diz que esse pulso aí ocorre a cada 30 milissegundos. Então isso é o tempo necessário para ser emitido esse pulso, tá? Que seria a cada uma volta. Então seria o período, o tempo necessário para dar uma volta. 30 vezes 10 a menos 3 segundos. Imediatamente você lembra que a frequência, que é o que vai na formulinha, né, é o inverso disso. Então seria 1 sobre 30, 10 a menos 3. O 10 a menos 3, eu vou jogar para cima, né, invertendo o sinal. 10 a terceira sobre 30. Então já obtenho a frequência em Hz. Seria 1000 sobre 30. Cancela um zero. A frequência seria 100 terços de Hz. Jamais façam contas desnecessárias. Né? Essa frequência eu vou jogar na formulinha da piranha. Então escreve lá. Vamos fritar duas piranhas. Então vou trocar a frequência por 100 sobre 3 vezes 2. Π vale 3, que é Fulvestre, né? Vezes o raio. Você cancela o 3. Senhor, mas eu não tenho raio. Raio seria a distância desse pulsar. Né? Não faz mal que você não tem. Você tem 2 vezes 100, 200, 200R. Por que não faz mal que você não tem esse raio? Na verdade, ele não quer saber o valor da velocidade linear. Eles querem o valor da velocidade angular. Então nós vamos escrever. Eu vi uma banda redonda, né? Facinho. Troca a velocidade por 200R igual ao ômega, a bundinha, né? Vezes o R. Aí você cancela o R e já acabou o exercício. Então a velocidade angular seria o quê? 200 com a unidade radianos por segundo. Mas se fosse velocidade linear, seria 200 metros por segundo. Sempre lembre dessa troca, né, de metros para radianos, ok?